E eu convido você que permanece no templo para que abra a sua Bíblia no texto de Gênesis capítulo 22. Texto conhecido da palavra, Gênesis capítulo de número 22. Você que está nos acompanhando da sua casa, abra a sua Bíblia também. Eu peço para que você que está cultuando da sua casa, para que você se organize, para que você evite qualquer distração e que o seu coração também esteja voltado à palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 22, dos versos 9 ao 19. Gênesis capítulo 22, dos versos 9 ao 19. Que diz assim: Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara ao Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Então Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, prepara o nosso coração para a Tua palavra. Obrigado por aquilo que a gente celebra hoje. Obrigado pela vida de cada pai. Obrigado a Deus porque todos aqui têm uma história em relação a seu pai. Uma história talvez com boas lembranças, às vezes nem tão boas assim. Mas obrigado, porque através de alguém o Senhor nos gerou. Eu quero te louvar e quero pedir para que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. A figura paterna, ela tem uma posição central na nossa vida. Dentro do ambiente acadêmico, você vai ver o pai como uma figura instável. Você vai ver alguns estudos que mostram que a figura do pai é muito importante e ela pode determinar algumas questões na vida dos filhos. Mas, ao mesmo tempo, a figura do pai é instável. Então, o amor do pai é um amor conquistado. As pessoas tentam conquistar o amor da figura paterna. Mas o amor da mãe é garantido. É uma diferença enorme. Mãe, você sabe que vai estar lá. Mãe, você sabe que desde o início, a criança chora, a mãe está lá. A criança ela tem fome, a mãe está lá e oferece o peito. A criança tem sono, a mãe pega no colo, a criança ali dorme. A criança tem necessidades e a mãe ajuda no suprimento dessas necessidades, principalmente na primeira infância. Mas o pai é uma figura externa. A mãe é como se fosse uma extensão da criança, o pai já não. O pai não é uma extensão da criança, o pai é uma figura à parte, que ele é apresentado pela própria mãe. E o pai ele tem a possibilidade de ir embora ou de ficar. E a gente vê isso muito nas famílias com quem a gente convive. Pessoas que foram criadas pelos seus pais,
pessoas que não conheceram seus pais, pessoas que conheceram o pai na infância, houve uma separação, o pai vai embora e o pai nunca mais aparece. E essas histórias são comuns no nosso meio. Tem pessoas que têm o pai dentro de casa, mas têm a sensação de que o pai sempre esteve ausente, mesmo estando na mesma casa. Então, há várias visões em relação ao pai. E essas visões, alguns estudos indicam que essa presença ativa do pai está associada a melhores desempenhos na vida de um filho. Por exemplo, desempenho escolar, maior autoestima, menor propensão a comportamento de risco na adolescência. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford revelou que crianças com pais envolvidos tendem a desenvolver melhores habilidades sociais e emocionais. Mas, por um outro lado, você vai ver que a ausência paterna também pode resultar em dificuldades de relacionamento, em baixa autoestima e até mesmo problemas comportamentais. Há alguns anos atrás eu trouxe numa mensagem uma pesquisa realizada no presídio de Dourados, onde o pessoal ali da parte da psicologia, eles fizeram um levantamento e eles detectaram que uma grande porcentagem, em torno de 80% dos detentos, eles tiveram ausência paterna na infância. Um número altíssimo. É alguma coisa fora do padrão. Como a figura paterna é importante na vida do filho, na vida da filha, assegurando a sua autoestima, dando segurança, provendo na vida dos filhos. Só que isso não é nada que também não fosse uma realidade na palavra de Deus. E quando você olha para a história de Abraão, você vai ver essa promessa. Abraão, ele tem um desejo de ter filhos, ele tem uma promessa de Deus, que Deus lhe daria filhos, mesmo diante da condição de esterilidade da sua esposa Sara. Então, eles começam essa caminhada, eles começam a vivenciar esse desejo, o tempo vai passando, e você que gosta, que deseja ser mãe, ou um dia desejou ser mãe, e não teve ali essa facilidade, porque tem mulheres que desejam ser mãe e muito rápido são mães. Agora tem mulheres que desejam ser mães e demora muito tempo. Vão tentando, vão fazendo diversos procedimentos até nascer o bebê. E acontece isso na vida de Abraão, que desejava ser pai, sua esposa desejava ser mãe, e o tempo vai passando, e eles vão ali esperando essa promessa de Deus, de que Deus daria uma grande nação a eles. Mas para que isso acontecesse, Deus faz um pedido antes de Abraão. Fala assim: Abraão, capítulo 12 de Gênesis, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E esse é um desafio muito grande, porque formar uma família tem a ver com romper com as raízes. Não era o comum naquele momento, porque as famílias cresciam num ambiente muito comum, elas iam se expandindo no mesmo ambiente, mas o pedido de Deus a Abraão era: Abraão, rompe com a sua família e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar qual lugar que é. Eu fico imaginando que seria mais ou menos Deus falar com a gente, você, pai de família, que tem um trabalho, que está ali no seu dia a dia, Deus visitá-lo e falar assim: olha, abre mão do seu emprego, entra no carro, coloca as suas coisas dentro e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É difícil essa decisão. É difícil tomar essa iniciativa. Talvez lá fosse um pouco mais fácil. Mas, mesmo assim, eles estariam procurando lugares. Eram pessoas nômades, mas eles procuravam um lugar tranquilo e seguro para viver. O tempo vai passando. Abraão sai da sua terra. A promessa de Deus ecoa na sua mente, no seu coração. Assim como as promessas que Deus faz para nós ecoam em nosso coração. Só que o tempo vai passando. A viagem vai acontecendo. E eu costumo dizer que essa viagem é como aquela viagem que você faz com seus filhos no carro, e os seus filhos estão ali dentro do carro, vocês descendo para a praia, aí seu filho fala assim: já chegou? E você fala assim: filho, nós estamos viajando apenas 1 hora, a viagem dura 5. Aí passa mais meia hora, seu filho está chegando. Por quê? Porque ele tem pressa, assim como todos nós temos pressa para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Mas chega um momento que o coração deles está muito angustiado, que a própria Sara, sua esposa, fala assim: olha, eu não consigo te dar um filho, então deite-se com a nossa serva, tenha um filho com Agar.
Porque se você tiver um filho com Agar, a gente ajuda Deus no processo. Deus não precisa mais se preocupar com isso. A gente resolve o problema. E aí aquilo que parecia ser uma solução se tornou um problema. Porque passa-se um tempo, Agar engravida de Abraão, mas depois que nasce Ismael, o tempo passa e Sara engravida. E aí aquilo que era para ser uma bênção vira um drama familiar. Um drama familiar. Vira uma novela aquilo lá. Aquelas novelas dramáticas, tristes. Sara e Agar começam a entrar em conflito. Os meninos começam a entrar em conflito. Então, um dia Sara chega para Abraão e fala assim, olha, Abraão, ou eu ou ela. Se você não mandar ele embora de casa, a gente vai ter problema sério. E Abraão, que eu quero trazer ele aqui hoje, você pode pensar que isso parece contraditório. Eu quero trazer aqui a ideia de Abraão como um exemplo de paternidade. Mas Abraão, ele carrega ao mesmo tempo aquele selo da paternidade fracassada. Porque Abraão, ele não consegue lidar com essas questões dos filhos. Abraão não soube lidar com a questão das esposas. Porque você sabe que na família há conflitos. Quando eu era pequeno, eu contava aqui hoje, quando eu era pequeno, nós éramos em 3, nós somos ainda em 3 irmãos, só que ali eu ia ter 8 anos, meu irmão do meio tinha 12 e o mais velho 14. E assim, em casa, qualquer coisa que a gente pegava para brincar dava confusão, dava briga. Então, a gente ia jogar algum jogo de tabuleiro, começava de repente, porque tinha um dos irmãos que não sabia perder, eu não vou falar qual que é, mas um dos meus irmãos não sabia perder de jeito nenhum. Então, quando ele começava a perder, aquilo virava uma confusão. Ele batia no tabuleiro, ele fechava, ele colocava dado na boca, virava uma confusão aquilo lá. E aí todo mundo brigava. E aí virava aquela briga. Nesse momento, quem chegava? Meu pai. A hora que meu pai entrava no ambiente, eu falava assim, papai chegou, vai resolver o problema. O que o papai fazia? Papai rasgava o tabuleiro, jogava todo o jogo fora. E acabava a brincadeira. E falava assim, vocês têm que ser tudo amigo. Vocês não têm que brigar um com o outro. Vocês têm que se amar, vocês têm que se dar bem. Vocês têm que se virar. Vocês têm que aprender a fazer as coisas juntos. Mas se um jogo atrapalha a amizade de vocês, eu jogo ele fora. Um dia eu ganhei uma bola de handball. Estava treinando, jogava handball na escola. E ganhei uma bola de handball novinha. E estávamos jogando handball no quintal. Um começou a perder. E virou uma confusão. A briga se estabeleceu e, de repente, chega papai. Papai vai resolver. O pai chega para resolver. Ele tira uma faca. Não foi para matar a gente. Ufa. Mas ele rasga aquela bola no meio. E ele diz, se essa bola não une vocês, eu rasgo ela. Porque me importa mais que vocês vivam unidos. E que vocês tenham uma vida tranquila, conjunta, que vocês estejam unidos. Se a forma do meu pai disciplinar estava certa ou errada, não vem ao caso agora. Mas o seu objetivo era um objetivo legítimo. Ele queria que os filhos estivessem juntos e soubessem fazer as coisas em união. Às vezes isso não acontece. A família se dissolve. E é isso que acontece aqui na história de Abraão. E Abraão, ele manda para fora da sua casa o seu filho e a sua serva, a mãe do seu filho Agar, a mãe Agar do seu filho Ismael. Então, quando ele envia para fora de casa, um grande mal-estar acontece, quase que Ismael e Agar morrem de fome no deserto, são sustentados pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor tem que sustentar essa família. Mas a vida de Abraão segue. Mas Abraão, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo. E Abraão, ele vai se tornando uma figura importante, tanto para nós hoje, como para o povo judeu naquele período. Abraão vai se tornando o pai de uma grande nação, e Deus está preparando o coração desse homem para ser o pai de uma grande nação. E você há de convir comigo que, por melhor que nós desejemos ser como pais,
nós vamos gerar traumas na vida dos nossos filhos. É impossível, por melhor pai que você seja, pelo melhor que você faça, você vai produzir traumas na vida dos seus filhos e você precisa ficar tranquilo em relação a isso. Nenhum pai é perfeito. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, ele não era um homem perfeito. Se você pegar Abraão, se você olhar para a história de Isaac, se você olhar para Jacó, os três carregam o selo da paternidade fracassada. Em determinado momento da história. Isso não se dá para sempre. Mas quando você vê Isaac ele tem filhos, Jacó e Esaú. Isaac ama mais a Jacó, Esaú ele está mais ligado à sua mãe, há uma divisão familiar, e por causa dessa divisão familiar, um filho tenta matar o outro tem que fugir de casa e viver uma vida terrível lá fora. Mas Jacó também tem filhos, e Jacó tem vários filhos. E os filhos de Jacó não se dão. Por quê? Porque Jacó amava mais a José do que os seus irmãos. E você vai ver que na história, em um determinado momento, os irmãos de José, eles confabulam tentando matar José. E só não matam porque um irmão tem juízo. Rúben, ele tenta refrear os irmãos, ele tenta segurar, fala, não vamos matar esse menino, não. O pai vai morrer se ele souber dessa notícia. Se ele souber que o filho dele morrer, ele vai morrer também. Quando ele ficar sabendo dessa notícia, ele tem essa notícia, ele quase morre mesmo do coração. Porque Jacó amava muito José. E por causa desse amor, e por causa dessa divisão familiar, você vai ter ali, entre os filhos, o desejo de matar um ao outro. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, de repente, chega um momento da história que Deus ele faz um pedido. Olha, você esteve ansioso, você teve um filho com a sua serva, mas agora você tem o seu próprio filho, Isaac. E Deus conversa com Abraão sobre Isaac. Fala, Isaac, eu quero que você ofereça o seu filho em sacrifício. E essa sugestão de Deus para Abraão, esse pedido, não é um pedido incomum. Por quê? Porque você vai ter nesse ambiente de povos que vivem ali com Abraão, esse costume, esse hábito de servir alguns deuses onde sacrifícios de crianças já eram feitos. Então, quando Deus fala para Abraão, olha, eu quero que você sacrifique o seu filho, não é algo que Abraão nunca tinha ouvido falar. Quando você olha no Antigo Testamento, ainda de uma forma posterior, você vai ter a figura de Moloque. Quem que era Moloque? Moloque era o deus que exigia o sacrifício de crianças. E na própria estátua de Moloque havia um local onde você inseria crianças e era colocado fogo ao redor dessa estátua e a criança morria ali, lá dentro, num lugar quente, queimada. Ali eram feitos sacrifícios. Então Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero que você faça um sacrifício. Mas Abraão, ele se torna um exemplo nesse momento. Abraão, ele mostra algumas características que nós, como pais, precisamos ter. Abraão, ele vai apresentar algumas características e eu quero convidar você a buscar essas características na sua própria vida. Eu quero falar sobre 3 características que tornam Abraão um pai exemplar. E a primeira característica é uma fé inabalável. A fé inabalável é a base de toda paternidade exemplar. Abraão, ele toma o seu filho, a partir do pedido de Deus, e ele vai oferecer o seu filho em sacrifício. Por que ele faz isso? Porque ele tem uma fé inabalável em Deus. Uma fé inabalável. Abraão, lá em Romanos capítulo 4, verso 16, ele é caracterizado como o pai da fé. Abraão é caracterizado como o pai da fé. E a sua confiança em Deus é uma característica tão marcante que impressiona. Quando ele fala sobre essa fé de Abraão, aqui no texto de Gênesis, no capítulo 15, verso 6, há uma palavra que ela está vinculada a acreditar. Abraão não só teve fé em Deus, ele acreditou em Deus. Abraão creu em Deus.
E eu sempre digo que há uma diferença entre o crer e o se entregar profundamente. Entre, até assim, você está falando, eu dou crédito para você. Mas, de fato, eu creio naquilo que o outro está dizendo. Eu sempre uso esse exemplo. Se você falar para mim que você é um bom motorista, que você quer meu carro emprestado, eu posso até falar assim, bom, deve ser um bom motorista. Agora, quando você fala assim, presta seu carro para mim, aí eu preciso saber se eu creio que você realmente é um bom motorista ou não. Porque eu estou colocando algo meu em jogo. Se alguém falar que, olha, eu sou um bom pai, uma boa mãe, eu posso acreditar, de certa forma. Mas se você falar assim, deixa seu filho para eu cuidar, aí já é outra conversa. Eu preciso ter uma fé muito grande para que isso aconteça. Mas Abraão, ele tinha essa fé. É uma fé firme, é uma fé fiel. Algo que Abraão demonstrou de forma extraordinária. Essa obediência porque ele crê. Essa obediência porque ele sabe quem é o seu Deus. Essa obediência. A Bíblia diz que Abraão, ele pega o seu filho, chama o seu filho de manhã e fala assim, filho, é o seguinte, a gente vai fazer uma oferta ao Senhor e você vai comigo. Dessa vez você vai comigo. Deus falou que você tinha que estar lá. E aí Isaac fala assim, tudo bem, pai, eu vou. E começa a viagem. Isaac começa a ver ali as coisas que estão nos bois, ele começa a ver ali, fala, eu estou vendo, pai, eu estou vendo aqui o cutelo, eu estou vendo a corda, eu estou vendo a madeira, mas, pai, eu não estou vendo o cordeiro. Aonde está o cordeiro? E Abraão diz, Deus o quê? Proverá. Presta atenção nisso. Só alguém que tem tamanha fé pode carregar um filho para o sacrifício e dizer no caminho, Deus proverá. Porque esse é o nosso caminho de cada dia. Diante das dificuldades da vida, a gente não vê o sacrifício, a gente não vê o cordeiro. Senhor, eu estou indo para fazer um sacrifício, mas não estou achando o cordeiro. E eu não sei se eu vou colocar aquilo que o Senhor falou que é para eu pôr. E a fé inabalável, ela vai dizer, Deus proverá. E caminhar com essa fé de que Deus proverá, é coisas que só pode fazer quem conhece muito esse Deus. É coisa que só pode entrar na nossa vida se a gente souber quem é esse Deus de fato. Abraão tinha que ter uma fé profunda para olhar para o filho da promessa, seu único filho. Deus prometeu, Deus cumpriu, está aqui o menino e agora Deus pede de volta. E eu dou? Deus deu, Deus cumpriu uma promessa na sua vida e agora as coisas não estão acontecendo. Deus te deu um casamento, Deus te deu uma família e agora parece que está tudo a ruir. E agora o que eu faço? Eu entrego? Deus me deu uma promessa, Ele estabeleceu um futuro, há um caminho pela frente, mas as coisas parecem que não estão andando do jeito que eu imaginei. E agora o que eu faço? Eu entrego? Eu abro mão de tudo isso? Abraão, ele tinha uma fé inabalável a ponto de dizer, Deus proverá. Filho, realmente, a gente está sem aqui o objeto de sacrifício, mas Deus vai prover esse objeto de sacrifício. Vamos crer nisso. João Calvino enfatiza que a fé de Abraão foi testada ao limite para que Deus pudesse revelar a profundidade da sua devoção e da sua obediência. Ele disse, Abraão seguiu a ordem divina, não por desespero, mas pela convicção de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, mesmo quando a razão humana falha em compreendê-las. Foi Sproul que reforçou a ideia, dizendo que Abraão acreditava que, se necessário, Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos.
tamanha fé que Abraão tinha em Deus. Se eu sacrificar esse menino, Deus pode ressuscitá-lo. Irmãos, a verdade é que nós somos chamados a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que a nossa fé, ela serve de exemplo para os nossos filhos. Nós precisamos apresentar essa fé para os nossos filhos. Pai, você precisa apresentar essa fé para a sua família. Mãe, você precisa apresentar essa fé dentro da sua casa. Porque quando nós mostramos a fé que nós temos em Deus, especialmente nos momentos difíceis, nós preparamos os nossos filhos também para confiar em Deus, nos momentos mais duros da sua vida. Nós precisamos preparar os nossos filhos. Em segundo lugar, uma segunda característica de Abraão, que o torna um exemplo de pai, é a obediência incondicional. E essa é a essência da responsabilidade paterna. A obediência incondicional. Porque assim, ele recebeu a ordem de Deus. E ele pega o filho. O filho pergunta, pai, onde está o cordeiro? E ele fala, Deus proverá. Mas quando ele chega no local do sacrifício, não tem cordeiro. E aí vem o problema. Porque Abraão chama Isaac, Isaac, vem aqui. Abraão pega a corda. Abraão, imagino que comece a amarrar Isaac. Abraão coloca Isaac no lugar de sacrifício. Na posição de ser sacrificado. Tudo aquilo que Deus me deu, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que eu queria e desejei ter, agora está no lugar do sacrifício. A palavra hebraica para obediência aqui é shema, que também significa ouvir. Ou seja, o princípio da obediência começa quando nós ouvimos. Abraão ouviu a Deus. Abraão obedeceu a Deus. Porque é difícil obedecer quando algumas ordens não fazem sentido para nós. É fácil obedecer a Deus quando tudo culmina com o nosso desejo. Quando a vontade de Deus, ela parece que está vinculada aos desejos do nosso coração. Mas quando a vontade de Deus ela é contrária aos desejos do nosso coração, parece que o negócio começa a ficar estranho. Parece que o pedido ele não faz sentido. Quando Deus pede algumas coisas que parece que não são lógicas diante da nossa realidade, a gente começa a ficar angustiado. Mas quando a gente olha para Abraão, a obediência dele é incondicional. Senhor, não interessa o que o Senhor está dizendo, aquilo que o Senhor está mandando eu fazer, eu vou fazer. Eu farei. É uma questão de obediência, é uma questão de entender o caminho que Deus tem para nós e decidir viver esse caminho. Foi Timothy Keller que diz que Abraão nos ensina que a paternidade envolve a disposição de colocar a vontade de Deus acima de nossos próprios desejos e planos para os nossos filhos. A vontade de Deus, na minha e na sua vida, tem que estar acima dos nossos desejos e dos nossos planos para os nossos filhos. Dos nossos planos para os nossos filhos. E aí você ouve uma frase como essa e você pensa assim, pô, mas eu tenho tanto sonho para o meu filho. Você não tem desejo para o seu filho? Você olha para o seu filho e fala assim, rapaz, quando você crescer, hein? Você vai dar um belo de um empresário. Rapaz, moça, quando você crescer, olha, a sua percepção vai fazer de você uma profissional impressionante. Você olha para a sua filha, minha filha é estudiosa, nota 10. Menina excelente, vai bem em todas as matérias. Essa aí, não tem como dar errado na vida. E eu já falei para ela que ela tem que fazer determinado curso, e aí você vai jogando ela para a faculdade que você quer que ela faça.
É assim que a gente vai construindo a nossa vida, a gente vai projetando nos nossos filhos aquilo que é desejo nosso, e a gente vai direcionando eles aos caminhos que a gente deseja que eles sigam. Mas a pergunta é, esses caminhos têm a ver com a vontade de Deus para a vida deles? Porque um pai submisso incondicionalmente a Deus, ele sabe que a sua vontade não é nada perto da vontade de Deus para a vida dos seus. E a oração que nós precisamos fazer pelos nossos filhos é: Deus, cumpra na vida deles a sua vontade. Cumpra na vida deles a sua vontade. E como pais, somos chamados a obedecer a Deus em todas as áreas da nossa vida, especialmente na maneira como criamos os nossos filhos. Eu dizia isso hoje de manhã, porque para mim meu pai e minha mãe são uma referência de fé. Mas eu me lembro, e eu faço isso, eu pratico isso na minha casa. Quantas vezes eu não acordei à noite com um barulho e na hora que eu vejo é meu pai em oração aos pés da minha cama? Isso não tem preço. Não é sobre bens. Meu pai não me deixou nenhum bem, meu pai não me deixou dinheiro, meu pai não me deixou valores, meu pai não me deixou uma casa, meu pai não me deixou um carro, mas meu pai me deixou uma fé, e com essa fé a gente pode alcançar tantas coisas. A gente fica nessa angústia, não, eu preciso deixar coisas para os meus filhos, porque meus filhos, quando eu partir, eu preciso deixar bens, eu preciso deixar móveis, eu preciso deixar casa. Você pode não deixar nada para os seus filhos, mas se você deixar uma vida de fé, é disso que eles precisam. Porque quem tem tudo e não tem a Deus, não tem nada. E quem não tem nada, mas tem a Deus, tem tudo. É sobre isso. Abraão sabia que o que estava em jogo ali era obediência. Se eu obedecer, meu filho vai ser aquilo que Deus quer que ele seja. E se Deus quiser ali acabar com a vida do meu filho, ele vai acabar. Mas se Deus quiser continuar, ele vai continuar. E aí vem a terceira característica de um amor, de um pai, de um exemplo, que é Abraão, que é o seu amor sacrificial. Por fim, a disposição de Abraão de sacrificar Isaac demonstra esse amor sacrificial, que é a marca registrada da paternidade verdadeira. Porque você que é pai, você que é mãe, você sabe que um dia a gente precisa fazer esse sacrifício de abrir mão dos nossos filhos. Por mais que você queira, você não vai ter o seu filho para sempre, a sua filha para sempre. Um dia o seu filho vai ter que ir embora. E às vezes cedo ele já sai de casa. Às vezes cedo sua filha já sai de casa. A Bíblia diz que o casamento ele acontece dessa forma: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Que rompimento difícil. Que rompimento difícil é deixar pai e mãe. Que rompimento difícil é a mãe deixar o filho embora, a filha embora. Eu criei, eu vi crescer, eu sei como que funciona, e de repente vai embora, dá um tchau e some. Duro golpe para a vida de um pai e de uma mãe. Mas no fim das contas, você pai, você mãe sabe que você não cria seus filhos para você. Nós não somos daqueles que criam os filhos para nós mesmos. Nós criamos os nossos filhos para que os nossos filhos encarem o mundo com fé e vão ter a sua própria história diante de Deus. Abraão, ele oferece o seu filho. Ele coloca o seu filho no altar e ele está declarando algo muito importante para Deus naquele momento. O filho que o Senhor me deu, o filho da promessa, o filho que eu tanto desejei, ele não é meu. Duro isso, né? Quantos filhos a irmã tem? 4 filhos. Nenhum deles é teu. É tudo do Senhor. E de fato, a gente tem a responsabilidade de criar. São nossos filhos.
Quando a gente vai falar dos nossos filhos, você viu o meu filho. Quando você vai falar do seu filho de 4 meses, você fala assim, você viu meu filho, que maravilha. Sorri o tempo todo. Está sempre rindo. Aí vem o vô e vó. Aí vô e vó é insuportável, né? Porque vô e vó fala assim, nossa, meu filho, meu netinho, inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Sabe lê tudo. Aí fala, quantos anos tem? Tem 8, 9 anos. Tem 15, né? 15 anos, lê tudo. Fantástico, menino. Fantástica menina. Impressionante, inteligência impressionante. Mas a gente sempre olha para os nossos e diz, os nossos são especiais. Mas a verdade é que os filhos que Deus nos dá, eles não são nossos. E Deus, ele mostra isso para Abraão. Abraão, eu te dei esse menino. E esse menino não é seu. É interessante porque a Bíblia diz que até quando Isaac foi desmamado, Abraão deu um grande banquete, ou seja, a cada etapa que ele ia crescendo, cada vitória que eles iam alcançando, Abraão festejava, Abraão celebrava, ele via as coisas acontecendo e ele cantava a vitória. Meu filho está crescendo, as coisas estão acontecendo na minha vida, só que de repente Deus fala assim, agora vamos acabar com a vida desse menino, vamos sacrificar esse menino. E quando ele deita e coloca Isaac na posição de sacrifício, a Bíblia diz que ele levanta o cutelo, a faca, para sacrificar o seu filho. Tudo que Abraão tinha estava em cima de uma mesa e prestes a ir embora. Mas Abraão tinha um amor profundo por Deus. E Deus tinha um chamado e uma promessa para a vida de Abraão. E a Bíblia diz que quando Abraão vai sacrificar o filho, a voz do anjo, a voz do Senhor, o mensageiro, o enviado por Deus, fala para Abraão, não faça isso. Está entendido? Você entendeu. E esse filho não é teu. Você entendeu. Você entendeu que essa criança não é sua. Você entendeu que essa criança me pertence. Então eu quero que você olhe para cima. E é interessante porque Abraão, ele não olha para o lado, ele não olha para baixo. A Bíblia diz que ele olha para cima e ele vê um cordeiro preso no meio de um arbusto, no meio do nada. Porque a ideia, a mesma palavra que Abraão diz, Deus proverá, essa palavra ela serve para ver e para prover. Então a mesma palavra traz essas duas ideias. O Deus que vê é o Deus que provê. O Deus que vê a sua realidade é o Deus que provê a sua necessidade. E quando Abraão, ele coloca o seu filho na pauta, quando Abraão estende o seu filho e ele vai matar o seu filho, ele vai sacrificar o seu filho, Abraão olha para cima e o Deus que vê a realidade de Abraão, ele provê o cordeiro no arbusto. O Deus que nos vê todos os dias, o Deus que vê a nossa realidade, o Deus que vê a nossa luta, o Deus que vê as nossas imperfeições, o Deus que vê a nossa fidelidade, o nosso desejo de cumprir a sua vontade, o Deus que vê a nossa luta, a nossa batalha pessoal, é o Deus que vê a nossa necessidade, mas é o Deus que provê em cada uma delas todas as circunstâncias que a gente necessita. Esse é o nosso Deus. O Deus que te vê é o Deus que vai prover. Amém, igreja? O Deus que nos vê, Ele é o Deus que provê. Deus está provendo nas nossas vidas tudo aquilo que é necessário. E Deus mostra o seu amor a partir da nossa entrega. Da nossa entrega. Foi Martin Lloyd Jones que disse que o amor de Abraão por Deus foi tão grande que ele estava disposto a abrir mão de seu próprio filho. Porque é o quanto nós amamos a Deus e o quanto nós queremos que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. E como pais, nós somos chamados a amar os nossos filhos de forma sacrificial, colocando a vontade do Senhor
acima da nossa, ensinando os nossos filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas. Eu quero concluir lembrando que essa história, a história de Abraão e Isaac, ela aponta para a história de Cristo. A história de Abraão e Isaac, ela nos aponta para a história de Cristo. Quem traz essa realidade é o próprio John Piper, quando ele sugere que o amor de Abraão reflete o amor de Deus, que mais tarde seria demonstrado na entrega de seu próprio filho Jesus Cristo por nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que pediu para Abraão sacrificar o seu filho é o Deus que enviou o seu filho unigênito e sacrificou o seu próprio filho por amor de todos nós. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê o amor de um pai, um amor tão profundo, um amor do pai tão expressivo, que esse pai coloca o seu filho à disposição para morrer pelo pecado de todos nós. E quando ele faz isso, ele nos reconcilia com Deus. E o Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 16, ele vai dizer: o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos do Senhor. E de repente esse amor, esse sacrifício nos torna novamente filhos do Senhor. Nos abre um caminho para que nós possamos olhar para Deus e dizer: Deus, o Senhor é o nosso Pai. E quando os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar, Jesus vai falar assim: olha, quando vocês forem orar, digam o quê? Pai nosso. Pai nosso, que dá o pão nosso e perdoa os nossos pecados. O Pai Nosso, Ele é provedor. O nosso Pai, Ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero concluir essa mensagem. Hoje é dia dos pais. Eu não sei que pai você teve. Porque às vezes você olha para essa história e fala: não, eu tive um pai que ele foi provedor. Ou seja, ele cumpriu o papel dele. Porque o papel de um pai é prover. Prover amor, prover cuidado, prover necessidades. Mas também o papel de um pai é entregar o seu filho para que ele possa, por si mesmo, enfrentar as circunstâncias da vida. Mas o Pai Nosso, esse Pai Nosso, Ele nos supre em todo o tempo, inclusive aqueles que não tiveram um pai provedor, aqueles, inclusive, que foram criados por pessoas que não eram seus pais. E talvez você olhe para a sua história e você seja uma dessas pessoas que diz assim: olha, eu fui criado pelo pai, não pelo pai biológico, mas pelo de criação mesmo. Ou eu tive um pai, eu tive 2 pais de criação, ou eu tive várias referências, fui criado pelo avô, fui criado pelo tio. Várias são as realidades que podem ter acontecido na sua vida, mas eu quero só lembrar você de uma coisa. Em todo o tempo da sua história, você sendo criança, adolescente, jovem, você pode não ter tido pai biológico com você, mas o Pai Nosso sempre esteve lá. O Pai que via, Ele proveu tudo o que era necessário para que você pudesse estar aqui hoje. E louvado seja Deus pelo Pai Nosso. Pai que se faz presente, Pai que ama, Pai que sustenta, que nós chamamos de Supremo Pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Feche os seus olhos, vamos orar.